Depois de 2 domingos ausentes, Deus tem nos dado a graça de poder estar aqui e se alegrar na presença dEle. E mais uma vez eu quero agradecer aos irmãos pelas orações e pedir para que continuem orando em nosso favor. Nós vamos abrir a nossa Bíblia para para ganharmos o nosso tempo, visto que logo após aqui nós procederemos com a profissão de fé e batismo de alguns irmãos. Eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos ler os versículos 13 e 14. Mateus 7, versículos 13 e 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos juntos? Ler novamente? Entrai. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, obrigado pela Tua presença, que é poderosa, é santa e traz paz ao nosso coração. Deus, obrigado pelo Teu Espírito Santo, que é por Ele que cremos que o nosso coração é ministrado, onde nós podemos nos atentar, entender e aplicar a Tua palavra, que é o que o Senhor deseja de nós, para que assim o Teu nome seja glorificado. Livra-nos, ó Pai, de nós mesmos, para que nós não percamos as oportunidades das quais o Senhor tem nos dado através de várias coisas, mas de maneira especial, através da Tua palavra revelada, que aqui foi lida e agora com a Tua graça será também exposta. Ó Deus, que em tudo o Teu nome continue sendo glorificado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu comecei aqui saudando a igreja e dizendo que é muito bom poder estar de volta e, de fato, desfrutar da comunhão que Deus nos dá através da igreja reunida para adorar a Deus. Isso alegra o nosso coração. Mas hoje, também o meu coração se alegra, não só por isso, mas justamente por aquilo que eu já antecipei do que vai acontecer quando nós encerrarmos aqui esse tempo de meditação da palavra de Deus. Hoje é um dia muito feliz para mim, porque nós vamos aqui ouvir 7 irmãos que vão professar a sua fé, o seu compromisso diante de Deus e diante dessa igreja, o seu compromisso para com esse Deus. Não que eles não tenham feito isso, desde o momento em que eles tiveram a experiência, a primeira experiência com Deus, mas agora, de maneira pública, nós vamos poder testemunhar desse compromisso que esses irmãos aqui vão fazer. E isso alegra o meu coração, porque foram um longo caminho pelo qual nós tivemos a oportunidade de percorrer. E durante todo esse longo caminho, foi algo extremamente gratificante, porque várias vezes nós tivemos a oportunidade de conversar, de poder discutir, de poder abrir o nosso coração, de poder conhecer um pouco melhor esses irmãos que passaram por esse tempo, de poder até mesmo, quando o objetivo era estudar
a palavra de Deus, deixarmos de lado o estudo e ali só ficarmos conversando. Foi algo extremamente gratificante, porque ao longo de todo esse período, às vezes não só tiveram esses momentos bons, mas tiveram aqueles momentos de perder um pouco a paciência, de ter que às vezes pedir perdão, tempo onde a gente pôde estreitar mais os laços, tempo onde a gente pôde amadurecer, crescer diante de Deus, e isso, como eu disse, foi muito bom, de maneira que isso me fez lembrar do apóstolo Paulo, e que nós estudamos aqui o ano passado, a carta de Paulo a Filemon, que tem apenas um capítulo, aonde ele diz ali sobre Filemon, Onésimo, como sendo um filho amado. E as pessoas que eu tive a oportunidade então de caminhar, não foram todas, porque também Deus deu esse privilégio tanto para o Hugo, quanto para o presbítero Vitor, mas eu tive o sentimento como Paulo teve, de ver esses irmãos como filhos na fé, sentimento de um pai espiritual, por podermos ter tido tempo para conviver, para abrir o coração, para crescer juntos na caminhada com Deus, de poder dizer coisas, verdades a respeito de Deus. Isso foi muito precioso. Mas, depois desse longo período, esses irmãos tiveram que ser avaliados, examinados. Se não me engano, dia 9 de janeiro, boa parte desses 7, na verdade, 5 deles, foram examinados. E os 2 últimos agora, nessa última quarta-feira. E durante todo o exame, nós tínhamos mais ou menos 40 perguntas. Eles foram questionados por volta de 40 perguntas. Nós gastamos com cada um deles por volta aí de 1 hora de conversa, de pergunta, para saber como estava o coração e a compreensão deles diante de tudo aquilo que foi estudado ao longo desse tempo, que durou aí por volta de mais ou menos uns 6 meses. E por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque o fato de alguém assumir um compromisso para com Deus é algo muito sério. O fato de alguém desejar fazer parte de uma igreja que segue a Deus, serve a Cristo Jesus, é algo muito sério. E eu já expus aqui para os irmãos, vez por outra, que eu particularmente penso de que tenho o seguinte posicionamento, de que não é interesse meu receber milhares de pessoas só por receber. Meu interesse é de receber pessoas aonde eu posso ter pelo menos um pouco de certeza de que ela está preparada para assumir um compromisso. Porque caso contrário, se assim não o for, não vai demorar muito tempo, vai trazer algum problema. E o problema é que pode causar vergonha ao nome de Deus e à igreja de Cristo Jesus. Portanto, assumir um compromisso público, assumir o compromisso de fazer parte de uma igreja que serve a Deus, não é algo qualquer, é algo sério. É por isso que eu louvo a Deus por esse tempo todo que nós tivemos a oportunidade de caminhar com esses irmãos. É por isso que eu não tenho constrangimento nenhum de dizer aqui que eles foram examinados por mais de 1 hora, quase 1 hora, questionados por volta aí de 40, não, porque eu desejo que esses crentes, esses irmãos, possam estar verdadeiramente prontos, preparados para assumir esse compromisso diante de Deus. E eu não tenho dificuldade alguma de manter esse posicionamento, porque na verdade
nas devidas proporções, foi exatamente o que Jesus Cristo fez. Jesus, quando começa o seu ministério, e lá no capítulo 4 de Mateus, começa a registrar o início do ministério de Jesus, vai dizer que Jesus, então, passa a ensinar, a pregar, a curar, a fazer sinais, prodígios, milagres, mas ensinar a respeito do reino de Deus. E aí nós temos, a partir do capítulo 5 de Mateus, o bem conhecido chamado Sermão do Monte, que é um sermão onde Jesus está apresentando para os seus ouvintes, inclusive aqueles discípulos que ele chamou, e estes aceitaram o chamado, estes se viram compelidos a seguir a Cristo Jesus, se comprometer com Cristo Jesus. E ele então nesse Sermão do Monte vai apresentar vários princípios fundamentais e básicos àqueles que pertencem ao reino de Deus. Jesus, e nós podemos aí recordar, nós estamos no capítulo 7, você pode voltar as suas folhas para o capítulo 5, e nós temos aqui nos primeiros versículos as bem-aventuranças. E ele vai dizer a respeito do que é a realidade desses que pertencem ao reino de Deus, desses que se comprometem a viver para o reino de Deus. Quando ele diz, bem-aventurados os humildes, no versículo 3, e aí continuando, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados pacificadores. E versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Eu comecei aqui dizendo a grata alegria que eu tive no meu coração de caminhar com esses irmãos, de não me ver pressionado a terminar, porque estava demorando demais. Se passaram meses e meses, mas do conselho se reunir e poder constatar, esses irmãos estão prontos com a graça de Deus, estão preparados para assumir esse compromisso diante de Deus e diante da igreja, porque temos o próprio Jesus Cristo, Jesus que ensinou, caminhou, mas principalmente, irmãos, nesses versículos que eu destaquei aqui do capítulo 6, mas principalmente porque Jesus não foi alguém que iludiu os seus discípulos, Jesus não foi alguém que apresentou um mundo perfeito, um mundo sem problemas e dificuldades, mas Jesus, como nós lemos aqui nas bem-aventuranças finais, disse sobre perseguição, sobre dor, sobre sofrimento, apresentou essa realidade para aqueles discípulos que tinham o privilégio de aprender sobre as grandezas de Deus, mas estar ciente a respeito do que, mesmo eles sendo pertencentes ao reino de Deus, estavam suscetíveis a enfrentar. E nós conhecemos a história dos discípulos, dos apóstolos, da igreja primitiva, e sabemos que estas coisas se cumpriram, estas coisas aconteceram com eles. Jesus apresenta essa realidade. E de tanta coisa que a gente teve oportunidade de conversar com esses irmãos, de caminhar com eles, de reunidos em conselho também dizer, eu quero, antes que vocês, logo após o término do sermão, possam se dirigirem aqui à frente
possam considerar sobre o que é a realidade de assumir um compromisso com Cristo. A realidade que envolve assumir um compromisso de viver para Cristo. Assim como Jesus fez com seus discípulos, eu não posso deixar de considerar esses 2 versículos aqui do capítulo 7 que nós lemos, para que vocês, de maneira especial, antes de subirem aqui à frente, possam estar cientes do que envolve assumir um compromisso com Cristo Jesus. E é óbvio, meus irmãos, que eu não estou pregando apenas para 7 pessoas, mas isso se aplica a todos nós que estamos aqui hoje presentes, e de fato a gente tem que considerar isso. Então, em primeiro lugar, o que envolve o compromisso de viver para Cristo? Qual é essa realidade apresentada por Jesus Cristo, que envolve esse compromisso, ou envolve a vida daqueles que assumem esse compromisso com Jesus Cristo? Em primeiro lugar, é que se comprometer em viver para Cristo envolverá em ter uma vida estreita. Preste atenção. Eu decidi seguir a Cristo, servir a Cristo Jesus, envolve em saber que a vida será estreita e comprimida nesse mundo. Voltando aí para o capítulo 7, você vai observar nesses 2 versículos algumas palavras que nos dão a entender esta verdade que nós estamos afirmando. Jesus diz sobre porta estreita. Ele repete e diz: estreita é a porta, e também repete mais ou menos a ideia, e apertado é o caminho, ou apertado o caminho. O significado dessas palavras não é muito difícil de nós compreendermos. Significa em algo que nos prensa, algo que espreme. A ideia aqui é mais ou menos aqueles corredores ou aqueles lugares muito estreitos que nós não conseguimos passar reto, nós temos que virar de lado e murchar a barriga, encolher, às vezes até segurar a respiração para poder atravessar aquele lugar, algo muito apertado, algo que não permite ter muitas pessoas e muitas coisas. É algo que só dá para uma pessoa passar e mesmo assim de lado. O que Jesus está dizendo a respeito do reino de Deus é que assumir um compromisso de viver para Cristo, de desejar e querer em Cristo Jesus pertencer ao reino de Deus, implica em estar ciente de que será apertado, estreito, comprimido. Em outras palavras, irmãos, a vida como crente será uma vida onde Jesus está dizendo: vai ser difícil, vai ser árduo, vai ser sofrido, vai ser dolorido, não será um mar de rosas. E complementando a essa ideia, é interessante porque Jesus, ao fazer uso dessas palavras figuradas, vai detalhar em dizer que assumir o compromisso de servir a Cristo Jesus é estar ciente de que será apertado, estreito, difícil a vida, mas preste atenção. Isso será antes mesmo do começo. É do começo até o fim. Volte os seus olhos aí para esses versículos, e Jesus fala sobre porta estreita, caminho estreito. Tenta visualizar mais ou menos o que Jesus está aqui ilustrando. É como se fosse assim: estou eu aqui,
e Jesus ao meu lado. E aí Jesus me cutuca e diz assim: você quer me seguir? E eu digo, sim. Ele aponta e fala, está vendo a porta? Eu digo, sim. E ele fala, a porta é estreita. Você entendeu, irmãos? Antes de passar pela porta, o que Jesus está dizendo? Você tem que estar ciente. A partir do momento que você atravessar a porta, a partir do momento que você entrar pela porta, já saiba que você tem que entrar de lado. Não vai ser fácil. É antes, é durante e até o fim. Caminho é algo que conduz a um determinado lugar. Portanto, é antes da porta, que é aquilo que simboliza passagem ou início de algo, e caminho é aquilo que vai chegar a um fim. Portanto, antes, durante e até o fim. A vida daquele que se compromete com Cristo Jesus será uma vida apertada, estreita, comprimida, difícil, dolorida, sofrida, com muitas dificuldades até o último dia da vida. Não é algo que é apresentado para nós como, vamos assim dizer, mil maravilhas. Tem os seus aspectos maravilhosos, mas é uma realidade aonde Cristo apresenta como será. Não começa largo e vai afinando, é antes, durante e até o fim. Em primeiro lugar, se nós estamos assumindo um compromisso com Cristo Jesus, nós precisamos estar cientes e saber que será difícil, do início ao fim. Mas em segundo e último lugar, precisamos também entender que nos comprometermos, se comprometer em viver para Cristo, envolverá não apenas esta realidade que nós acabamos de dizer, mas envolverá ter que deixar muitas coisas para trás. A porta é estreita, o caminho é estreito. Nós temos que trilhar esse caminho andando como se fosse quase de lado, aonde não dá para colocar uma mochila nas costas, aonde não dá para trazer consigo muitas coisas, não há espaço para levar tudo o que nós queremos. E o que Jesus, em outras palavras, está querendo dizer com isso é que, a partir do momento em que decidimos, porque Deus nos atrai a segui-lo, mas a partir do momento que nós decidimos seguir a Cristo Jesus, não dá para continuar trazendo consigo as mesmas coisas que se trazia antigamente. O velho homem morreu. As coisas antigas se passaram. Não dá para trazer tudo consigo. O próprio eu, as coisas pecaminosas, o mundo, a multidão, as coisas desta vida, é algo individual, particular. Não dá para você levar consigo o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, seja quem for. É um caminho que Jesus aqui apresenta para nós de maneira oposta, quando fala sobre o caminho espaçoso, quando ele diz que nesse caminho espaçoso são muitos os que andam por ele, e sobre o caminho apertado ele diz, poucos são os que acertam por ela. É um caminho, por muitas vezes, e humanamente falando, solitário. É você e Deus. Não é um caminho onde você vai ver a sociedade
abraçando e desejando trilhar por ele. É um caminho aonde nós não estaremos seguindo a maioria das pessoas. Irmãos, por que isso é pertinente não só para aqueles que vão professar sua fé e serem batizados, mas para todos nós? Porque hoje nós estamos vivendo, talvez de uma maneira mais exagerada, dias onde o que se tem falado a respeito do que Jesus é, do que Deus é, do que a igreja é, do que a palavra de Deus é, do que significa ser cristão, não tem nada a ver com isso. É pertinente porque nós vivemos dias onde as pessoas, de uma maneira muito fácil, assumem um compromisso de seguirem a Cristo Jesus e de poder se tornar membro da igreja. Mas não é de se estranhar que por causa dessa rapidez, e eu não estou generalizando, há suas exceções, não é de se estranhar que muitos destes rapidamente saem da igreja. Não é de se estranhar que muitos destes se dizem cristão, mas a prática, a conduta da vida é terrível, é lamentável, é pecaminosa. Continua da mesma forma que sempre foi. E preste atenção, é pertinente não só por estas coisas, mas porque quando crentes genuínos, crentes sinceros, não entendem a realidade pela qual Jesus apresenta, não só aqui, mas em várias outras passagens, do que significa seguir a Cristo Jesus, quando ele passa por vales da sombra da morte, ele se frustra, ele se decepciona com Deus, ele desiste. Ele reclama, ele diz: Deus não me ama, Deus não pode me amar, porque não conseguiu visualizar que a porta já estava apresentando que esse caminho seria difícil, apertado, cheio de problemas, de dificuldades, inclusive pessoais, de lutar contra o próprio pecado, contra o próprio coração. Esse é o problema. Acho que todos nós conhecemos alguém que um dia já foi da igreja. Conhece? E virou comum a palavra que antes não existia. Ele é desigrejado. Sabe por quê? Frustrou com a igreja, frustrou com a vida, frustrou com Deus. Deus não podia ter feito isso comigo. Isso não podia ter acontecido comigo. Isso é ser cristão? É pertinente por isso, irmãos. É pertinente para que vocês, que daqui a pouco vão professar a sua fé, não entrem nessa caminhada de uma maneira, agora, através do rito da profissão de fé e do batismo, mas para que vocês não iniciem essa caminhada enganados e iludidos, achando que vai ser fácil. Os que têm mais tempo de caminhada na fé sabem que nunca foi fácil. E diante disso, irmãos, e eu não sei como é que está o coração de vocês, que vão subir daqui a pouco. Mas, diante disso, eu quero aplicar algumas coisas. E na hora que eu for aplicar, fazer a última aplicação, isso vai trazer um conforto e consolo para que vocês, ao serem chamados, não fiquem sentados, mas, de fato, assumam esse compromisso. Como todos nós que talvez já assumimos e precisamos considerar algumas coisas. Quais elas? Em primeiro lugar, repito, nós devemos estar cientes
entenda o que Jesus falou de maneira clara. Porta estreita, caminho apertado. Beleza? Está sabendo? Não vai ser fácil. Não será um mar de rosas. A gente precisa estar cientes, porque, como eu disse, ao lidar com várias coisas que Deus vai permitir, a gente vai questionar por quê. Nós estamos sabendo que Deus nos disse como seriam difíceis e, portanto, nós não vamos nos frustrar para com Deus. Nós não vamos achar que Deus não nos ama. Nós não vamos revoltar contra Ele. Nós vamos estar com a mente muito clara de que paraíso não é aqui, é na eternidade. Enquanto estivermos aqui, o caminho será estreito. Em segundo lugar, e aqui a todos nós precisamos lembrar e reassumir o nosso compromisso com Deus. Porque talvez nós nos esquecemos, ou pior, talvez hoje você entendeu que sendo cristão ou como cristão, o que significa é isso aqui que nós dissemos, baseados no que Jesus apresentou para nós. Mas, entendendo o que é assumir um compromisso com Cristo Jesus, a gente precisa lembrar e reassumir esse compromisso novamente. Porque às vezes nós somos crentes, estamos no caminho apertado, mas o problema é que a gente está querendo carregar coisas conosco. O problema é que, como nós sabemos que esse caminho não é fácil, a gente continua insistindo em carregar as nossas coisas, as nossas tralhas, as coisas do velho homem. E aí, não passa. E aí você está parado e estagnado. Porque é verdade. Ser crente tem os seus desafios. E nós não queremos enfrentar os desafios. Nós queremos que as coisas sejam mais fáceis. E se assim tem sido, se lembre e reassuma um compromisso com Deus. Nós não podemos dizer que somos cristãos e continuarmos levando conosco várias coisas que a gente já deveria ter deixado para trás há muitos anos atrás. Aqueles cacuetes, aquelas manias, aquelas coisas pelas quais a gente costuma dizer, eu nasci assim e vou morrer assim. Nós não podemos continuar vivendo da mesma forma. Não dá para entrar no caminho apertado, querendo trazer consigo as mesmas coisas que antes nós carregávamos. É preciso deixá-las para trás, para que a gente possa prosseguir de maneira livre. E você sabe, o que você está insistindo em continuar tentando trazer consigo? É preciso deixar para trás. E quando nós deixarmos para trás, nós vamos estar então reassumindo um compromisso com Deus. Essa é a segunda aplicação, mas uma terceira é que talvez para alguns que estão aqui, é necessário assumir o compromisso. Nunca foi assumido o compromisso. Até aqui a sua vida foi num caminho muito fácil, para satisfazer os desejos do seu coração, para não ter que negá-los, para não ter que dar satisfação a ninguém. E é preciso entender que só há um caminho que salva a nossa alma, Cristo. E que ainda que esse caminho seja um caminho apertado, sofrido, por meio de Cristo, o fim
é a vida eterna. Andar pelo caminho largo, fácil, de viver como se quer, de não ter que negar os desejos pecaminosos do coração, é ilusão, é engano, é uma mentira. Mas viver para Cristo é saber da realidade do pecado, da qual só pode ser vencida ou vencido por meio dele. Assuma um compromisso com Cristo. Mas em último lugar, eu havia dito no que nós consideramos aqui da passagem, esta realidade apresentada por Jesus. Caminho difícil, antes mesmo de entrar, durante ele e até o final dele. Caminho esse que não dá para levar muitas coisas. Caminho esse que por muitas vezes será solitário. Mas irmãos, louvado seja Deus, porque Jesus diz, versículo 14, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Ainda que a realidade seja dura de ter que ouvir, ainda que seja difícil, a gente tem que olhar para o fim. Portanto, essa é a última aplicação que a gente precisa considerar. É difícil, mas eu tenho que olhar para o fim. Tiago diz no capítulo 1, versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, também o apóstolo disse, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. E João, lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, diz, ser fiel até e dar-te-ei a coroa da vida. O maior motivador para que a gente assuma esse compromisso, tendo ciência de que será difícil, é saber que a vida é passageira. Um dia Deus nos recompensará, não tanto aqui, mas com certeza na glória e na eternidade. Feche seus olhos. Aproveite para você falar com Deus, porque você conhece a sua vida, você conhece os seus problemas. Por mais que sejamos irmãos em Cristo, membros dessa igreja, quanta coisa tem acontecido com você que ninguém sabe. Quantas vezes você já chorou e sozinho pelas lutas que tem enfrentado. Mas ore, porque Deus tem permitido e o caminho será difícil, apertado. Mas não pare pelo meio do caminho. Não insista em fazer o caminho apertado ser mais fácil, tentando insistir em trazer consigo várias coisas que você não precisa. Você sabe que tem coisas que você tem que deixar para trás. Você sabe que talvez já há algum tempo você desistiu de manter o compromisso que um dia você fez com Deus. Pai amado, obrigado, Senhor, por tua palavra. Ela é a verdade, porque o Senhor é a verdade. Jesus mesmo disse que é a verdade e a vida. E o provérbio que nós conhecemos, de fato, é uma verdade. Porque diz que a verdade dói.
Ó Deus, sabemos que infelizmente, por causa do pecado, a vida tem sido sofrida. Tem sido difícil, tem sido árdua, dolorosa, tem nos comprimido, nos exprimido. Mas Deus, apesar disso, em Cristo Jesus, um dia tudo isso vai acabar, vai passar. Ó Deus, e enquanto isso não acontece, nos dê forças. Ó Deus, não nos permita ser crentes imaturos, bobos, inocentes, iludidos pelo nosso próprio coração, de que ser cristão não vai implicar em negar a própria carne. De que ser cristão não implicará em não poder levar muita coisa. De que ser cristão não exclui o fato de que, pelos planos soberanos do Senhor, o Senhor permitirá coisas extremamente difíceis acontecer conosco. Mas, Pai, que cientes do que é a realidade se comprometer contigo, possamos prosseguir para o alvo. Possamos olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Olhar, ó Deus, para aquele que contempla a nossa dor, a nossa tristeza, a nossa lágrima, a nossa luta. Ó Deus, ainda que seja a vontade do Senhor, lutarmos até o fim da nossa vida, como o Senhor disse ao apóstolo Paulo, que orou por 3 vezes, pedindo ao Senhor que tirasse dele o espinho da carne, e o Senhor disse não. Ó Pai, que a nossa fé não seja abalada, que estejamos cientes e que possamos contemplar a glória, Senhor, aonde Cristo Jesus está sentado sobre um alto e sublime trono, aonde Ele está sentado nesse trono porque Ele venceu todas as coisas. E, ó Deus, portanto, nós devemos ansiar viver essa realidade maravilhosa. Perdoa-nos, ó Pai, porque talvez muitos de nós assumimos um compromisso e abandonamos esse compromisso. E a gente precisa se arrepender, reassumir esse compromisso novamente. Que, ó Deus, juntamente com esses irmãos que vão fazer isso agora, todos nós possamos aproveitar para fazer a mesma coisa nesse dia. Ao dizer, não importa, Senhor, o que eu venha passar, o meu alvo é Cristo. Eu não vou me deixar abalar. A minha recompensa não está nessa vida, está na glória e na eternidade. Sustenta-nos, ó Pai. Nos conceda a Tua graça. É o que nós assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.